Olá! Na nossa videoaula, a nossa primeira videoaula, nós vamos trabalhar a organização como objeto da gestão. Essa é uma unidade do nosso caderno de estudos, em que nós dedicamos um espaço especial para compreender sobre a importância deste ente que faz parte do exercício da nossa profissão, que são as organizações de produção. Podem ser elas públicas, privadas ou do terceiro setor. E nesta videoaula nós vamos concentrar os nossos esforços para dissertar, para conversar um pouco a respeito deste tema. O objetivo desta videoaula é caracterizar as tipologias organizacionais. O que são as tipologias? São os tipos, as modalidades, porque as organizações elas adquirem diversas formas. E também analisar as variáveis condicionantes do seu funcionamento, nos ambientes interno e externo. Essa abordagem que nós vamos fazer com os senhores, ela tem um caráter pedagógico, para que os senhores possam entender a organização no seu olhar interno e a organização no seu olhar externo. Entretanto, como vocês já devem ter percebido pela leitura dos nossos materiais pedagógicos impressos e no ambiente virtual, quando nós tratamos da organização, nós estamos tratando de um sistema. E o sistema é um processo que envolve partes integradas. E a empresa não é diferente. Uma modificação que aconteça internamente pode ter reflexos lá no ambiente externo. E, no sentido contrário, também é verdade. Uma modificação no ambiente externo, seja ela de natureza legal, seja ela de natureza tecnológica, seja ela de natureza político-institucional, também vai causar modificações, impactos e a necessidade de adaptação no ambiente interno. Portanto, nós vamos trabalhar a organização nos ambientes interno e externo. A nossa aula ela está estruturada dentro de 4 tópicos. O primeiro tópico diz respeito à análise da organização e à vida associada. O segundo tópico, ele aborda a organização e sua complexidade. Sim, as organizações de produção são entes complexos. São entes complexos, assim como a nossa vida, o nosso corpo, né? O meu organismo. Se eu tenho um problema de pulmão, esse problema de pulmão vai acarretar no meu rendimento como pessoa, como profissional. Ele vai acarretar que a minha respiração fique ofegante. Se eu tenho um problema de coração, se eu tenho um problema de rim. Assim é uma organização de produção. Um ambiente interno, nós vamos analisar quais são os componentes chaves para o seu funcionamento e quais são os cuidados que o administrador deve ter para a sua compreensão. E no ambiente externo, nós também vamos analisar a organização enquanto um ente complexo, no seu ambiente externo. Por que o seu ambiente externo? Porque, como eu disse anteriormente, no início desta nossa aula, uma modificação da legislação, uma modificação de natureza tecnológica, um acordo trabalhista que a empresa tenha firmado com o sindicato da categoria dos profissionais que prestam serviços. Isso tudo vai acarretar em modificações no funcionamento da organização. E por último, o último tópico da nossa aula, nós vamos abordar outros olhares da organização, outras formas de enxergar e outras formas de compreender. Vamos ao nosso primeiro tópico da aula, que fala sobre a organização e a vida associada. Eu gosto muito de trabalhar sobre o cotidiano. E no cotidiano da vida, se a gente prestar atenção aos processos e aos fenômenos que acontecem no cotidiano de nossas vidas, nós nos damos conta de quanto do nosso tempo, do quanto das nossas horas do dia são dedicadas e as atividades acontecem no ambiente de organizações. Eu vou lhes dar um exemplo. Hoje de manhã, quando me acordei, após fazer a minha higiene pessoal, eu fui tomar os meus medicamentos. Sim, seguindo a orientação do meu médico, eu peguei o meu receituário
e apliquei um conjunto de medicamentos que, por orientação deste profissional de saúde, eu devo tomar diariamente para manter a minha saúde dentro de padrões normais. Quando eu fui ao médico, eu me dirigi a uma clínica. E nesta clínica eu fiz o uso de um plano de saúde. Esse plano de saúde e esta clínica estão estruturados sobre o conceito de organizações. Depois eu liguei a televisão para assistir o Jornal da Manhã, selecionei o meu canal e fiquei assistindo. Quando eu fiz essa opção, eu estava absorvendo serviços de uma organização de produção, uma empresa de entretenimento e lazer, que é um canal de televisão, no caso para distribuição de informações de natureza jornalística. Depois eu vim à universidade trabalhar, e aqui chegando, para chegar até aqui, eu tomei o transporte coletivo. E para fazer uso do transporte coletivo, ao fazer uso do transporte coletivo, eu absorvi serviços prestados por uma empresa, uma organização de produção. O trânsito, o escoamento do tráfego da minha casa até a Universidade Federal, ele é administrado pela Companhia de Trânsito, com a supervisão do Instituto de Planejamento Urbano da cidade de Florianópolis. Observem que eu ainda estou desenvolvendo atividades, e todas as atividades que eu desenvolvi desde o momento que eu acordei até este momento que eu cheguei à universidade, todas se deram através de organizações de produção. Trabalhei, fui almoçar no shopping com um colega da universidade, lá fiz uso de serviços de um restaurante, estacionamos o veículo, fizemos uso do serviço de vigilância e segurança patrimonial, fomos ao banco, voltamos à universidade e agora à noite, ao final da tarde, eu vou me dirigir ao campo de futebol para assistir uma partida entre o meu time e um outro time pelo Campeonato Brasileiro de Futebol. Continuo ainda desenvolvendo atividades no ambiente das organizações de produção. O que eu quero dizer aos senhores é que praticamente todas as ações que nós desenvolvemos na forma da organização da vida associada contemporânea têm o espaço da realização nas organizações de produção, sejam elas de bens e ou serviços. Então esse é um aspecto importante que para o administrador é relevante entender, porque a organização de produção é o objeto central do estudo da administração. E é no espaço da organização de produção que nós, administradores, aplicamos o conhecimento que nós estudamos, aplicamos o conjunto de métodos e técnicas, de procedimentos científicos e tecnológicos que vão possibilitar o gerenciamento dessa organização de produção para que ela atinja os seus objetivos. Seja um time de futebol, seja uma escola, seja o sistema de trânsito, seja um estacionamento do shopping, seja um restaurante, seja um canal de televisão, seja um jornal, seja uma padaria que vende o pão, ou seja uma clínica médica. Damos um passinho para frente, já que caracterizamos o quanto a organização de produção é importante para todos nós, e vamos assim olhar agora a organização no seu ambiente interno. Para que a gente possa analisar uma organização de produção, é muito importante que a gente tenha uma visão integrada. Por que uma visão integrada? Porque se eu não tenho uma visão integrada, a tendência é eu escolho um ponto para analisar, e nessa tendência eu vou escolher aquele ponto que eu tenho mais facilidade de percepção. Então, se eu estou trabalhando, por exemplo, com um profissional que é especializado em finanças, ao avaliar uma organização de produção, ele sempre vai começar pela questão financeira. Se eu estou trabalhando com um profissional da área de mercado, ele vai sempre olhar a área de comercialização. Se eu estou trabalhando com um profissional da linha de produção, ele vai querer sempre começar a análise pela linha de produção. Nós vamos
ao analisar uma organização de produção, nós temos que olhar dentro de uma visão integrada, ou seja, eu tenho que entender os diversos componentes que integram a estrutura e a participação desses componentes no processo produtivo, e numa visão articulada. Por que articulada? Porque quando eu estou trabalhando numa organização, eu tenho que olhá-la como um todo e não como partes. E um outro aspecto importante para que a gente possa compreender a organização é a gente fazer aquilo que na ciência nós chamamos do recorte. O recorte temporal, ou seja, qual é o período que eu estou estudando a organização, e o recorte espacial. Qual é a abrangência do recorte em termos de espaço? Então, o tempo e o espaço são duas variáveis extremamente importantes para que nós possamos estudar, analisar, compreender, propor, modificar, ajustar uma organização de produção. Quando eu olho uma organização no seu ambiente interno, alguns aspectos são importantes que eu analise. O primeiro é o objetivo. Qual é o objetivo de uma padaria? Qual é o objetivo de uma escola? Qual é o objetivo de um time de futebol? Qual é o objetivo de um canal de televisão? Qual é o objetivo de uma empresa que entrega jornais? Por que é importante a gente saber os objetivos? Para que a gente tenha foco no conjunto das atividades que a gente está desenvolvendo, né? Neste momento eu estou trabalhando com os senhores na videoaula 1. Nosso objetivo central, qual é? É compreender a organização de produção como objeto de estudo da administração, como objeto central do estudo da administração. A segunda questão importante da análise diz respeito às funções da administração. As funções da organização. Que funções que ela tem definidas? A outra, qual é a estrutura? Por que é importante a gente entender a estrutura? Porque a estrutura da organização ela deve ser o desenho que reflete a estratégia. E a estratégia é a expressão do conjunto de atividades que a empresa vai desenvolver para atingir os seus objetivos. Então, a estrutura deve estar alinhada com a estratégia, que deve estar alinhada com os seus objetivos. Se nós temos uma dimensão dessa desarticulada, em algum momento nós vamos ter prejuízos no resultado final. Este, portanto, é um aspecto extremamente importante. O quarto elemento na análise da empresa, da organização, sobre a ótica interna, diz respeito aos seus recursos produtivos. E aí eu quero chamar a atenção dos senhores que estão começando a fazer a escola de gestão. Em qualquer organização de produção, seja ela uma padaria, seja ela uma agência de pesquisa, seja ela um canal de televisão, seja ela uma empresa de transporte aéreo ou uma empresa de transporte fluvial, não importa a característica central, seja ela uma escola, independente do tipo de organização que nós estivermos trabalhando, quando eu olho a organização sobre a ótica interna, eu vou encontrar um conjunto de fatores chamados fatores de produção, que são visíveis em qualquer entidade, em qualquer organização. O que vai dar o caráter distintivo, que vai ser o elemento diferencial, diz respeito ao objetivo final da organização. Agora, quais são esses fatores de produção que são essenciais? O primeiro, capital humano. Os recursos humanos, que podem ser próprios, quando eles são vinculados ao quadro de colaboradores da empresa, ou pode ser de terceiros, quando a organização contrata outras empresas especializadas para complementar a sua capacidade competitiva. Então, o primeiro fator interno de produção diz respeito ao capital humano. Então, numa padaria, eu preciso do padeiro, na escola eu preciso do professor. Na empresa de transporte coletivo, eu preciso do motorista de ônibus.
Na empresa de transporte aéreo, eu preciso do aviador, do comandante que tenha domínio tecnológico, que tenha controle do equipamento, que tenha um conjunto de competências, de habilidades e atitudes adequadas para conduzir um avião de grande, médio ou pequeno porte. O segundo fator de produção, que nós vamos encontrar independente do tipo de organização que nós estivermos estudando ou trabalhando, diz respeito ao capital financeiro. O capital financeiro também pode ser o capital próprio ou o capital de terceiros. Tá? Então, uma empresa pequena, o volume de capital é menor, numa empresa de classe mundial, o volume de capital é maior. O terceiro fator de produção diz respeito aos recursos tecnológicos. A tecnologia de produção utilizada numa padaria não é a mesma que é utilizada numa confeitaria, que não é a mesma que é empregada numa escola que trabalha com ensino presencial, que não necessariamente é a mesma que é empregado numa escola que trabalha no ensino à distância. Por exemplo, para que eu possa estar conversando com os senhores, neste momento nós estamos aqui num estúdio de televisão, onde tem uma equipe de profissionais especializados, gabaritados, responsáveis pela preparação das condições para que esta exposição possa ser gravada e chegue aos senhores dentro de padrões de qualidade nos prazos estabelecidos. Agora, quando eu vou ministrar aula na escola presencial, a tecnologia, também posso fazer uso da tecnologia da informação, mas o emprego dela é diferente e a modalidade de aproveitamento também é distinta. Então, um terceiro fator importante no processo produtivo é o conjunto de recursos tecnológicos. Numa indústria metalúrgica, numa indústria siderúrgica, numa indústria que produz vidro, numa indústria que produz automóveis, para cada atividade, ou numa empresa que reproduz, que trabalha com reprografia, que faz cópias de textos, ou numa empresa, num cybercafé. A tecnologia é distinta. Portanto, o fator tecnológico é um fator distintivo, é um fator de diferenciação de uma organização de produção no seu contexto. E o último fator, e não menos importante, são os recursos materiais. São aqueles recursos materiais, as máquinas, os equipamentos, as mesas, o mobiliário, os insumos que vão possibilitar que as atividades fins ou as atividades intermediárias sejam executadas. Portanto, ao analisar os recursos de produção, nós temos que ter em mente e considerar esse conjunto de fatores no seu contexto, com as suas características, em sintonia com os objetivos finalísticos da empresa que está sendo avaliada. O outro aspecto importante para analisar a empresa no seu ambiente interno diz respeito às políticas gerenciais. Por que é importante nós estudarmos as políticas gerenciais? Porque eu posso ter a mesma organização alcançando resultados diferentes, com os mesmos recursos de produção, apenas em função de um estilo de gerenciamento distinto. Embora eu tenha o mesmo conjunto de trabalhadores, as mesmas máquinas, a mesma localização, esteja elaborando o mesmo produto, esteja me apropriando dos mesmos processos de produção, em função de um estilo de gestão, eu posso obter um maior ou menor resultado a partir da aplicação de um conjunto de recursos produtivos. Portanto, o estilo de gerenciamento, ele pode ser um fator de sucesso ou um fator de fracasso para que a organização alcance os seus resultados finais. E é para isso que nós estudamos a administração, para obter melhores resultados, com menor esforço, no menor espaço de tempo, aumentar a rentabilidade, aumentar o grau de satisfação e garantir a sustentabilidade. Isso basicamente é gerência. E os estilos gerenciais, os senhores já sabem, porque muitos dos senhores estão situados no mercado de trabalho,
Na mesma empresa havia um gerente. Esse gerente é substituído, vem um outro gestor e o resultado é diferente. E isso é importante para o estudo da gestão. Então, dando um passinho à frente, reforçando o que nós falamos anteriormente, quando nós analisamos a empresa sobre o olhar interno, nós analisamos o chamado conjunto de fatores da produção, que os senhores também vão estudar e vão analisar isso com mais detalhe, mais vagar, na disciplina de Economia 1 do curso de Administração. E aí eu dou como exemplo, quando eu trabalho uma empresa de serviços, ou quando eu trabalho uma empresa industrial, uma empresa de manufatura, numa eu tenho grande parte do trabalho concentrado na capacidade intelectual, na capacidade de assiduidade, na cordialidade, na empatia dos colaboradores que estão na linha de frente ou na retaguarda. E quando eu trabalho uma empresa fabril, grande parte do resultado está concentrado especificamente no conjunto de fatores de produção que eu tenho à disposição. Máquina, equipamento, logística, localização industrial, rede de relacionamento, enfim, parece que estamos tratando da mesma situação, mas não. São os mesmos fatores de produção com olhares diferentes. Vamos agora dar um passo e vamos para o terceiro tópico nesta nossa aula, que é o olhar da empresa além dos seus limites. No primeiro momento, nós olhamos para dentro. Agora nós vamos olhar a empresa para o lado de fora, fora dos nossos muros. Por que fora dos nossos muros é importante? Porque nós vivemos numa economia de mercado, nós vivemos numa realidade organizacional que devemos estar o tempo todo nos ajustando a um ambiente cuja característica central, cuja palavra de ordem é a mudança. E a mudança é um estado que leva as pessoas e as organizações à incerteza. Embora no cotidiano todos nós expressemos que somos favoráveis às mudanças, na natureza do homem é perceptível um grau de resistência à mudança. Porque a mudança significa caminhar para o desconhecido, caminhar para uma alternativa a qual nós não sabemos o que vai acontecer e nem sempre nós temos controle dela. E quando nós estamos analisando uma organização de produção, a mudança é a palavra de ordem. Cada dia significa um desafio diferente. Cada mercado, um desafio distinto. Para cada produto, uma formatação específica. Para cada cliente, um tratamento pontual. E, nas organizações de produção, os administradores têm que estar atentos a isso. E, estando atentos a essa questão da constante mudança que está presente no ambiente externo, nós temos que estabelecer um constante acompanhamento e uma busca sistemática de interatividade com os agentes do ambiente externo. E quem são esses agentes do ambiente externo? Vamos ver um pouquinho sobre cada um deles. Um agente do ambiente externo que tem uma forte presença na vida organizacional é o governo. Por que é importante nós sabermos o que está acontecendo com o governo? Porque o governo é que determina as legislações. É o governo que regula o funcionamento da atividade produtiva. É o governo que estabelece as políticas fiscais. É o governo que determina as prioridades nas políticas públicas em termos macroeconômicos. E as organizações não podem estar divorciadas do que o governo, do que as instâncias públicas estão fazendo no cotidiano. Isso significa que o administrador precisa estar conectado, ligado, articulado e em constante monitoramento com o que acontece no ambiente externo, situando
especificamente de que maneira que as mudanças da legislação podem implicar nos resultados organizacionais. De que limites para a exportação, por exemplo, podem alterar a nossa linha de produção. De que políticas cambiais ou fiscais podem expandir ou reduzir o nosso horizonte de participação no mercado. De que políticas trabalhistas podem onerar ou desonerar a nossa folha de pagamentos e automaticamente rebater de maneira direta nos nossos resultados finais. Então, nós devemos, enquanto administradores, acompanhar o tempo inteiro o que está acontecendo na esfera do poder público para saber de que maneira devemos nos ajustar para que as mudanças provocadas por políticas públicas não venham causar prejuízos na condução dos nossos resultados organizacionais. O segundo agente que nós precisamos analisar e ter uma proximidade muito forte diz respeito aos sindicatos. Por que é importante acompanhar os sindicatos? Porque os sindicatos de trabalhadores sentam regularmente à mesa dos patrões para negociar políticas salariais, benefícios, limites de jornada, condições de trabalho, e isso exige dos gestores adequação das tecnologias, adequação das condições ambientais, melhoria na qualidade da vida associada no ambiente interno, estabelecimento de pagamentos de benefícios que podem aumentar ou retrair a nossa capacidade competitiva. O administrador, portanto, deve estar em sintonia continuada com os sindicatos, sejam eles os patronais ou sejam eles dos trabalhadores. O terceiro elemento do ambiente externo que nós precisamos estar atentos são os consumidores. Por que é importante nós sabermos e acompanharmos os consumidores? É porque é para eles que as nossas organizações existem, em função deles. Tudo aquilo que nós produzimos, tudo aquilo que nós fizemos, tem como beneficiário, tem como usuário final os nossos consumidores. E se nós não estivermos satisfazendo as demandas deles, nós precisamos modificar. Porque uma organização que não satisfaz o seu público é uma organização que tem os seus dias contados. É como uma escola em que o professor fala para si, ou fala uma língua que só ele entende. Esse professor precisa se ajustar, porque a razão de ser da escola é o aluno. Não existe escola sem aluno. Escola sem aluno é aquela em que o professor trabalha sozinho. E se ele trabalha sozinho, ele não aprende, porque o professor tem no aluno uma fonte de aprendizado. O aluno é o espelho, deve ser o espelho para que o professor olhe e veja se o seu reflexo está sendo positivo ou negativo. O quarto elemento que nós precisamos analisar no ambiente externo, enquanto categoria de análise, de avaliação, é o chamado terceiro setor. As organizações não governamentais são aquelas entidades comunitárias, são as entidades não públicas que estão presentes prestando serviços, atendendo dimensões chamadas esquecidas, aquelas dimensões em que o setor privado e o setor público não estão dando conta. É aquela entidade que desenvolve a capacitação de trabalhadores, é aquela entidade que estabeleceu uma creche e naquela creche os filhos dos nossos empregados, dos nossos colaboradores, ficam enquanto eles vêm trabalhar conosco. É aquela entidade que faz um trabalho de assistência médica odontológica voluntária. É aquela entidade que está cuidando para que o meio ambiente de onde nós vivemos não seja
deteriorado, que a nossa qualidade de vida não fique comprometida. Enfim, o terceiro setor é muito importante e cada vez mais nós na administração temos dedicado uma atenção especial ao seu estudo e à sua análise. O último elemento do ambiente externo diz respeito aos concorrentes. Quem são os concorrentes? São aquelas empresas que prestam serviços ou produzem artigos, produtos assemelhados ou que podem ser substitutos daqueles que nós estamos oferecendo. Eles podem ser diretos ou indiretos. Eles podem estar no nosso espaço, ser nossos vizinhos, ou hoje, com a rede mundial de computadores, eles podem estar na outra parte do mundo. Há cerca de 2 dias, por exemplo, eu recebi uma notificação de uma editora norte-americana, na qual eu sou cadastrado, e sempre que eles lançam um livro no mercado editorial norte-americano, eles me disparam um e-mail na minha caixa, informam: o livro do autor tal está no mercado editorial, e mandam um resumo do livro. Eu li o resumo, mandei buscar, em 48 horas o livro chegou na minha casa. Ele atravessou o mundo e chegou na minha casa. Quer dizer, ela está concorrendo com a livraria da esquina da minha casa, dentro do shopping, porque eles me entregam com maior rapidez. Claro que eu estou pagando um valor de troca maior, mas o benefício que ele me provoca e o tempo que ele me exige é menor e o benefício é maior. E eu estou disposto a pagar. Portanto, o concorrente da livraria da esquina do shopping não é só aquele que está no outro lado, no outro bloco do shopping. São todas as livrarias que estão virtuais. São todas as editoras do mundo que têm um mailing, que têm os endereços eletrônicos das pessoas que são pesquisadores, que são leitores de temas específicos em todo o planeta. Então, os concorrentes, nós temos que analisar os nossos concorrentes, porque a gente sempre deve... O Peter Drucker dizia uma situação que é muito importante. O papel do administrador é andar pelo mercado. Porque quando ele anda pelo mercado, ele sabe que mudanças que estão acontecendo lá e que ajustes que ele precisa fazer internamente e o que ele pode fazer para sair na frente dos seus concorrentes. O último ponto da nossa aula de hoje diz respeito à organização com a sua complexidade em outros olhares. Que outros olhares que nós poderíamos lançar sobre a organização? Eu posso avaliar uma organização com base no seu porte. Ela é de pequeno, médio ou grande porte. Se eu pegar, por exemplo, a classificação do IBGE, ela tem uma característica. Se eu pegar a classificação da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, ela tem outra. Se eu pegar, ela tem outro critério. Se eu pegar a classificação do Sebrae Nacional, ela tem outro critério. Então, as agências, elas têm critérios diferentes. Agora, de acordo com cada critério, eu vou poder analisar a organização. Ela é pequena, é média, é grande. Sempre eu tenho que dizer, com base na metodologia do Sebrae, do Senai, da Confederação Nacional da Indústria, da revista Exame e assim sucessivamente. Eu posso analisar uma empresa também pelo número de empregos diretos e indiretos que ela gera. Né? Uma empresa pode gerar poucos empregos diretos, muitos empregos diretos, e aí eu posso ter uma classificação. Existem muitas classificações, de acordo com as agências de pesquisa, de acordo com as revistas, enfim, de acordo com cada um dos critérios eu vou ter classificações distintas. Eu posso classificar uma empresa pelo seu faturamento econômico-financeiro. Se eu pegar, por exemplo, pela revista Exame, se eu pegar pela Gazeta Mercantil, cada agência dessa tem um critério. Enfim, existem outras maneiras de nós olharmos para as organizações. Então, na aula de hoje, nós mostramos a vocês por que as organizações são importantes, como é que a gente pode olhar uma organização, porque elas estão presentes em praticamente todas as dimensões da vida associada. Nós podemos fazer o olhar dessa organização sobre a ótica interna, sobre a ótica externa e sobre outros olhares. Para construir essa aula, além daquele material que está lá na apostila, nós vamos colocar para vocês, deixamos para vocês um conjunto de textos no ambiente virtual de aprendizagem.
Agora, independente da apostila, independente da videoaula, independente dos textos de apoio, eu queria recomendar a vocês a leitura de artigos e capítulos dos seguintes livros. Tá? Quais são as bibliografias que nós temos aí? O Thomas Batman, no livro Administração, Liderança e Colaboração no Mundo Competitivo, da McGraw-Hill, de 2007. O Richard David, do livro Organizações, Teoria e Projetos. Do Richard Hall, Organizações, Estrutura, Processos e Resultados. E o Antônio César Amaru Maximiano, em Teoria Geral da Administração. Eu espero que nós possamos ter contribuído com vocês nesta videoaula. Eu me coloco à disposição de vocês através do ambiente virtual de aprendizagem e destaco a importância de vocês estarem o tempo todo interagindo com os tutores de vocês, que são profissionais capacitados, habilitados para tirar dúvidas e ajudar vocês no crescimento nesta caminhada que todos nós estamos juntos. Um grande abraço.